sobe a montanha para rezar, para poder ser fiel. Um dia diz assim, Jesus está no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Muita gente atrás de Jesus, terminou o sábado, e o sábado para nós termina meia-noite. Para eles não. O sábado terminava quando a primeira estrela aparecia no horizonte. E aí podiam de novo carregar peso, etc., visitar pessoas. Aí todo o povo foi na casa onde Jesus estava, juntou muita gente, muitos doentes, e ele foi ajudando a todos. Então deve ter ido até altas horas da noite. Quando no dia seguinte os apóstolos se levantam e procuram Jesus, não o encontram. Diz, onde que eles foram procurar e acharam que ele estava rezando num lugar deserto. Aí disseram, Jesus, vamos aí, que todo mundo está procurando o Senhor, está bom demais. Gostaram do negócio. E sabe o que Jesus respondeu? Não, não vou com vocês não. Vamos para os outros lugares. Foi para isso anunciar a boa nova. Foi para isso que eu vim. Ele não se deixa enganar por sucesso fácil. Ele vai seguindo, e foi na oração que ele redescobriu o rumo da vocação dele e manteve isso. Então Jesus também teve estes momentos de busca, de incerteza, de procurar, até se afirmar. E então, e também a maneira de ele chamar as pessoas. Às vezes ele mesmo chama, vem atrás de mim. Outros são chamados. Pedro, por exemplo, não foi chamado direto por Jesus. Foi o irmão dele, André, que encontrou Pedro, que era o Simão, era o nome dele, Simão. Encontramos aquele que os profetas falaram. Quem é? É Jesus de Nazaré. Aí ele foi junto. Aí quando Jesus encontra Simão, diz, você é pedra. É bonito de ver isso, que Jesus, a convivência entre Jesus e os discípulos é tal, que Jesus começa a dar apelido. Então, dar apelido você não faz para qualquer um. Mas quando você se torna familiar e amigo, aí vocês têm outros nomes que revelam como era a convivência neste pequeno grupo que foi se formando ao redor de Jesus. Então, uma é chamada diretamente, outra é chamada pelos outros, e assim pouco, são homens e mulheres, não são só homens. Acho que isso é bom lembrar também. Isto diz claramente em São Marcos, no Evangelho, depois que Jesus morre, no capítulo 15, no finzinho, diz assim, de longe estavam algumas mulheres, que os homens todos deram no pé, não sobrou nenhum. Já naquele tempo, aí, gente. Aí diz, ficaram algumas mulheres e diz 3 palavras. Elas seguiam Jesus, serviam a Jesus e subiram com ele até o Calvário. Seguir, servir e subir. 3S. É fácil. É para apresentar o discípulo, a discípula modelo, é que faz isso. Seguir Jesus, servir a ele e a todos os outros. A gente vive não para dominar, mas para servir e subir até o Calvário. Não é fácil. Então, a vocação é um processo lento, leva a vida toda. Para Jesus levou até o ano 30. E importante também, assim se forma uma comunidade ao redor de Jesus. E esta comunidade é importante para eles e também para nós. Sozinho a gente não dá conta, não dá conta. Por exemplo, a comunidade ao redor de Jesus tem 3 características. Uma primeira é uma comunidade inserida, vive no meio dos pobres. Vive, hoje seria na periferia da convivência social. Os fariseus também tinham comunidades. Eles tinham muitas comunidades, nós os chamamos de fariseu. Fariseu significa separado. A palavra fariseu significa separado. Eles entre si nunca se chamavam de separados. Sabe como é que eles se chamavam? Companheiro e companheira. Porque viviam em comunidade, mas separados do povo. E Jesus não. Ele acolhe os pobres, acolhe os excluídos e convive com eles e diz para... Quando uma vez Jesus estava falando numa sinagoga e na primeira fila, não estou falando daqui não, viu gente? Mas na primeira fila estavam os fariseus e os escribas, todos com uma cara assim. Um olhando para o outro, e lá atrás o povo dando risada, até aqui.
porque entendia o que Jesus estava falando. E quando Jesus sentiu que os pobres entendem e os doutores não entendem, sabe que ele ficou satisfeito? Ele disse assim: Pai, eu te agradeço, porque escondeste estas coisas do reino aos sábios e entendidos e revelaste aos pequenos. E disse uma frase dura, sabe o que ele disse? Assim é do teu agrado. É do agrado do Pai que os entendidos não conseguem entender o reino. E se quiserem entender, temos que fazer-nos alunos dos pequenos, porque lá está a sabedoria. Esta frase é uma das mais fortes que ele falou. É total subversão. Então, assim vai Jesus, a comunidade de Jesus é uma comunidade inserida de homens e mulheres que convivem no meio dos pobres. Começa pequena, de 4. Depois, ao pouco aumenta. E quando ele não mais dá conta com o grupo pequeno, ele chama outras pessoas. Ele chamou 72 outros discípulos e discípulas para fazer o trabalho, que a comunidade não é só inserida, ela também é missionária. Missionária. Se uma comunidade nossa não for missionária, não é cristã. Faz parte, é da constituição das nossas comunidades de se irradiar o que a gente vive. E se não é como missionária, não é cristã. Então, ele chama 72 pessoas, homens e mulheres, para... E aí, isto está no capítulo de Lucas, capítulo 10. É muito bonito que ele diz assim. Ele chamou... Sabe por que chamou 72? Que Moisés pensava de fazer tudo sozinho. Aí o sogro dele ficava cansado que sozinho. E o povo fazendo fila na frente da tenda de Moisés para ser atendido, para ser filho do INPS, né? Todo mundo para ser atendido, sofrendo. Aí chega o sogro, quer falar com Moisés, e Moisés está ocupado. E só de noite que ele consegue falar com Moisés, e Moisés diz assim: está cansado, esse povo me mata. Aí o sogro diz: mas por que você tem que fazer tudo sozinho? Tem tanta gente boa para te ajudar. Descentraliza esse poder. E aí escolheu 70, para que o Espírito que está em Moisés esteja em todos. E aí quando o Espírito veio, Josué foi falar com Moisés e disse assim: Moisés, tem mais 2 aí que também estão profetizando. Então era 70 e mais 2, 72. Por isso são 72 que Jesus chamou para dizer: ele é o novo Moisés, que vai reconstituir o novo povo de Deus. E aí ele diz assim, primeira coisa, se você acredita num trabalho que você faz, numa missão que você realiza, você vai também se esforçar para que esta missão continue, ou não? É claro, porque senão, o que você está fazendo, não é verdade? Então, ele diz, primeira coisa que tem que fazer, reza ao Pai do céu, ao dono da colheita, para que manda operários, que no próximo curso do CESEP haja o dobro, né? Que cada vez mais gente para participar, para trabalhar. E depois ele diz assim: eu mando vocês como cordeiros no meio de lobos. É meio perigoso. O que acontece com um cordeiro sozinho no meio de uma porção de lobo? Não vai sobrar muito não, né? Então a missão é perigosa. Tem que saber o que faz. Aí ele diz 4 coisas. Primeiro é assim: quando vocês vão, não podem levar nada, nada. E você junta tudo que não pode levar. Você não pode levar sapato, só sandália. Não pode levar pão, nem dinheiro, nem 2 camisas. E eu trouxe bem mais de 2. E acho que vocês também. E como é que explica? Não pode levar nada, nem pão, nem dinheiro, nem bolsa, nada, nada, nada. Só pode levar uma coisa. Sabe o que é? A paz. Paz. Temos que ser pessoas pacíficas, ou não pacíficas no sentido de, não, construtores de paz. Construtores de paz. E felizes os construtores de paz, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. Como é que você faz? Você vai e não leva nada. Como é que explica esta frase?
Não pode levar nada, nem dinheiro para comprar passagem de ônibus. Como é que você vai para casa? Sabe o que está por detrás? É forçar o povo a praticar a hospitalidade e receber você em sua casa. Naquele tempo, se alguém aparecia num povoado, ficava de noite e não tinha onde dormir, sempre aparecia alguém. Você é de onde? Você não é daqui? Não tem onde dormir? Não, então vem na minha casa. A comunidade deve ter 4 pernas, como uma cadeira, não, essa aí também tem 4. Uma mesa tem 4 pernas, a comunidade tem 4 pernas. A primeira perna era hospitalidade. Você saber contar com a bondade das pessoas. Você não tem, mas eles te acolhem. E então o anúncio da boa nova não é uma palavra, é um ato novo que deve ser praticado. Praticar a hospitalidade é a primeira coisa. Ser hospitaleira, as pessoas saber que tem amigos para receber. Essa é a primeira coisa. E chega num lugar e diz, ó de casa, ó de fora, é de paz, pode entrar. Não é assim? Até hoje em muitos lugares é assim. Ó de casa, ó de fora, e bate palma. Pode entrar, é de paz, pode entrar. É de paz, vem dessas palavras de Jesus. Esta é a primeira coisa. Depois ele diz assim, e quando vocês forem num lugar, não vai de casa em casa, não fique borboleta que não gruda em canto nenhum. Vocês fiquem na casa, porque o operário merece o seu salário. O que significa isso? É de poder cobrar pela celebração da missa um dispêndio, não é isso, nada disso. Significa o seguinte, você quando chega num lugar, você deve se tornar membro da comunidade. Membro da comunidade. E se você se tornar membro daquela comunidade, e o pessoal sente que você é um deles, tudo que é deles é também seu, ou não? Numa casa, o dinheiro que é do pai é dos filhos, o que é dos filhos é do pai. Se o pai é pobre, os filhos também são. Participa, é a partilha. É a segunda perna da mesa. A primeira é a hospitalidade. A segunda é a partilha. Fazer os bens que existem devem ser partilhados. E na comunidade de Jesus havia, Judas carregava a bolsa, era a partilha. Esta é a segunda coluna, hospitalidade, partilha. E a terceira, ele diz assim, e deve comer a comida que a dona de casa coloca na mesa. É coisa, parece simples, sabe o que significa isso? Os fariseus também tinham seus missionários. E quando estava na hora de comer, e a dona de casa botava a comida na mesa, os fariseus diziam, não, muito obrigado, porque eu tenho a minha comida aqui na minha sacola, que é possível que a sua comida não seja legalmente pura, kosher, e então a minha é. O que você faria se na sua casa viesse uma pessoa e a sua mãe coloca a comida na mesa e a pessoa diz assim, muito obrigado, eu tenho a minha comida. O que vocês fariam? Eu sei que minha mãe faria. Ela diria assim, saia daqui e não volte nunca mais. Porque são leis que cortam a fraternidade, ou não? E então, estas leis, Jesus é tão obediente ao Pai que desobedece a estas leis. E manda comer a comida do povo. Não se preocupar com se a comida é pura ou impura. Come o que o povo bota na mesa. E tantas vezes você chega numa casa, a dona de casa bota a comida na mesa e fica olhando. Satisfeito de ver que você está comendo a comida que botou na mesa. E esta é a terceira perna. A quarta diz assim, acolhem os doentes, expulsam os demônios e curem os leprosos. Significa acolher na comunidade os excluídos. É a pastoral dos excluídos. Tem muita gente excluída hoje que não tem onde botar o pé, nem onde deitar o corpo. Então, esta atitude que Jesus, que são as 4 pernas, hospitalidade, partilha, comunhão de mesa, porque comunhão de mesa, até hoje os judeus, para convidar uma pessoa a comer juntos, tem que ser muito amigo. Comunhão de mesa significa amizade, criar esta profunda amizade entre as pessoas. E, quarto,
acolher os excluídos. E se isso acontece, Jesus diz assim, aí vocês podem gritar, o reino chegou. Que o reino de Deus não é uma doutrina que eu vou colocar, não é um direito canônico, não é um catecismo. O reino de Deus é uma nova maneira de conviver entre nós, como irmãos e irmãs, a partir da boa nova que Jesus nos disse, que Deus é Pai e Deus é Mãe, então todos temos que ser irmão e irmã uns dos outros. Este é o reino. E isto é a irradiação que deve acontecer. E quando isso acontece, você entra numa comunidade assim, o pessoal participa de uma reunião, diz, foi bom demais. Quando é que é a próxima reunião? Posso voltar? Assim se divulga a boa nova, através dessas experiências de amizade, de bem-estar e de acolhida que se fazem as pessoas entre si e de irradiar assim que Deus é uma boa notícia para o coração humano. Como uma das perguntas era, como é que a comunidade pode ser o rosto de Deus? Vocês já de manhã cedo já olharam quando tem que pentear o cabelo e o espelho está rachado? É difícil, não é verdade? Os que não têm cabelo não têm problema, né? Não estou falando de ver, mas tem alguns que têm esse problema de não poder pentear porque não tem. Mas os que têm cabelo, e você tem que olhar num espelho rachado, é chato. Toda a sua cara fica desfigurada, não fica? Um olho está aqui, outro está aqui, e então, se não sabe como fazer, comunidade que não está fraterna, é espelho rachado. O rosto de Deus fica rachado e as pessoas não descobrem Deus a partir de uma comunidade assim. Então, a importância muito grande de a comunidade ser realmente comunidade, onde as pessoas são acolhidas, onde se sentem bem, onde há partilha e onde há hospitalidade. Então, isso é o segundo. A primeira era comunidade inserida, a segunda era comunidade missionária. E assim que Jesus realiza a missão que ele recebeu do Pai através e a acolhida aos excluídos, Jesus fez. A comunidadezinha que nasce ao redor dele, e ele mesmo, pelas suas atitudes, ele quebrou muitas divisões que havia no tempo dele lá na Palestina. Por exemplo, havia uma distinção que se fazia entre próximo e não próximo. Vocês lembram aquele fariseu que perguntou, quem é meu próximo? É que no Antigo Testamento, no capítulo 19 do Levítico, creio que é o primeiro versículo, diz assim, tem que amar a Deus e amar a seu próximo como a ti mesmo. Isto vem já do Antigo Testamento, amar o próximo como a si mesmo. Então, naquele tempo, eles interpretavam o próximo como os da mesma família, do mesmo povo, da mesma raça. Os outros não são próximos. E tem até uma frase no Deuteronômio que diz assim, você não pode explorar o próximo, os outros podem. São coisas terríveis. É a mentalidade ainda muito fechada. Aí foi se abrindo aos poucos. E então Jesus chega e esta divisão entre próximo e não próximo. Veja só, que Deus manda amar o próximo. E aí diz, tá, então é só o próximo, os outros não. Então esta era a grande... Se aqui os da primeira fila são próximos, isso eu sei. Mas vocês lá em cima, nenhum é próximo. Agora o meu problema são os da segunda fila aqui, que eu não sei se são ou não são próximos. E se você vem aí pedir um favor, eu fico com uma dúvida. Será que, se você é próximo e eu não te ajudo, eu corro o perigo de perder o céu. Mas se você não é próximo e eu te ajudo, eu estou perdendo tempo. Entende? Que eu só preciso amar o próximo, os outros não. E aí perguntaram a Jesus, qual é o maior mandamento? E tudo que Jesus fez, no fundo, foi isto: unir os dois amores. Amor a Deus e amor ao próximo.
E aí ele perguntou, você também sabe qual é o maior mandamento? O que está escrito na lei? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí Jesus acrescentou, está certo. E também amar o próximo, e os dois, nisso está a lei e os profetas. Aí este senhor disse, está danado. Aí para ser justo, e quem é o meu próximo? Aí Jesus, quando ele tinha uma coisa muito importante para dizer, ele conta uma história. Diz, era uma vez um homem que caiu e descendo de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de ladrões que deixaram meio morto à beira da estrada. E passou um sacerdote e um padre, olhou e passou. E Lucas diz que ele passou assim. O homem está aqui e ele passou pelo outro lado. E eu me pergunto, por que o sacerdote passou e não ajudou? Depois passou um levita, um sacristão. Depois passou um frade, depois passou um católico, depois passou uma freira. E todo mundo passando do lado de cá e não ajudou. E sabe por quê? Por que eles não ajudaram? Porque eles também não são bons. Não é que são insensíveis. Não. Eles devem ter olhado e disse, ele não é próximo. Ele não é próximo, eu não preciso ajudar. Se eu ajudo, eu estou perdendo tempo e segue, talvez até rezando o terço, se for católico. Tranquila com a consciência. Aí passa um samaritano. E os judeus, naquele tempo, não gostavam de samaritano. E o samaritano está de viagem, está ocupado. Vê o homem, desce do animal, cuida da ferida, coloca o homem no animal dele, leva para a hospedaria, paga, e diz aí, e fica a noite com ele, e no dia seguinte dá para a dona da hospedaria, está aqui, você cuida dele. E Jesus diz, vai e faça o mesmo. Então Jesus quebra esta divisão de próximo e não próximo. Próximo, não faça a pergunta. Próximo é aquele do qual você se aproxima, independente de religião, de classe, de qualquer coisa que seja. Pede ajuda, você tem que ajudar. E assim várias outras de exclusões Jesus foi quebrando e foi acolhendo o povo. A gente vê como a comunidade dele é inserida no meio dos pobres, povo daquela época, comunidade missionária, e agora ver o último ponto, que é uma comunidade também formadora. Como é que ela vai formando esses rapazes